Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Hoje vou-vos falar de utensílios para ajudar a fazer a maquilhagem, nomeadamente pincéis de maquilhagem. E ajudar-vos, no meio de tanta coisa que existe no mercado, a escolher o que é necessário para quê? Para todo o rosto, para os olhos, pronto, está bem? Tipo, alguns básicos e dar-vos algumas opções dentro de cada área. Ok? Portanto, vamos começar pelo essencial, pela tez, portanto, pela nossa pele, portanto, para a aplicação de base. Tenho aqui 4 exemplos de pincéis com os quais podemos aplicar a base no nosso rosto. E começo por este. Este foi um dos primeiros pincéis assim dentro deste género que eu comprei para aplicar base. É ótimo, por exemplo, para aplicar a base líquida, aquelas bases mais líquidas, pronto. Portanto, tem um bom poder de cobertura, devem aplicar sempre na mesma direção com este, tudo bem? Pronto, este é um exemplo. Qual é o meu agora o pensamento sobre este? Quando comprei achava o máximo, neste momento acho que não é de todos aquele que eu utilizo mais, basicamente agora utilizo às vezes para pôr pó compacto em alguma zona que precisa de ser matificada, porque acho que em termos de aplicação de base não é de todos aqueles que eu tenho o que eu mais gosto, pelo contrário. Mas, lá está. É como vocês se sentirem melhor. Há de haver pessoas que se calhar adoram este tipo de pincel, adoram a aplicação que este pincel permite, portanto, estou-vos apenas aqui a dar, digamos assim, a falar do espectro e do que existe. Pronto, depois temos este, já vos mostrei num tutorial. Este é um pincel da Zoeva, é o Buffer, portanto, número 104. Eles têm todos a mesma referência. E este é da coleção Rose Golden. Pronto. O que é que este permite fazer? Este permite de uma forma muito rápida aplicar a base. Isto porquê? Porque ele tem esta base muito larga, portanto extremamente denso, vai-vos dar um ar de uma, ou seja, vai permitir que a base seja muito bem aplicada de uma forma muitíssimo uniforme, mais do que aquele primeiro que eu vos apresentei, e portanto vai dar aquele efeito mais full coverage. Isto porque, como tem as cerdas muito densas, quase que o produto não entranha no pincel, portanto fica praticamente todo na nossa superfície cutânea, portanto é uma boa opção. Ele é assim, eu já tenho há 4 anos, utilizei vezes sem conta, continuo a gostar muito dele, portanto é uma boa opção. Para além do site da Zoeva, eles também são vendidos na Sephora. E acho que há outra loja em Lisboa que também vende. Pronto. Aqui tenho outro exemplo dentro do mesmo género, embora mais pequeno. Este é da Kiko, é o Face número 107 e ele tem assim, não sei se a câmera consegue focar, ele tem aqui assim uma reentrância e esta reentrância serve para colocarmos a nossa base aqui e entretanto aplicarmos. É um pincel que atua um bocadinho como aquele da Zoeva que eu vos mostrei, só que é mais de precisão. Por exemplo, o que é que eu gosto neste pincel? É mais aperfeiçoador, portanto, aplicando, imaginemos, têm um destes, aplicam a vossa base e, entretanto, suavizam a aplicação e, portanto, uniformizam com este. Este, por si só, também pode ser um ótimo pincel para vocês aplicarem a vossa base, nada contra. Depois temos estes e também já vos mostrei num tutorial. Este foi super barato. É da Hebe, uma marca que é comercializada no Pingo Doce e este tem dupla terminação, portanto tem aqui esta parte que é para vocês porem o vosso corretor de olheiras e têm esta base que pode ser aplicada quer para produtos em pó, quer para produtos líquidos. Eu adoro este e isto porquê? Porque lá está, à semelhança do da Zoeva, não é tão denso, mas ainda assim é bastante denso e permite-nos uma aplicação muitíssimo rápida e muitíssimo uniforme da nossa base. Para quem gosta também, tem sempre a opção das esponjinhas existentes no mercado. Existem várias de várias marcas, portanto, também já falei aqui. Temos as
as Beauty Landers, temos na H&M, temos na Wells, temos, enfim, aquilo que vocês gostarem. Aqui, pronto, em termos de há um aspecto que eu acho que é fundamental, independentemente da ferramenta que vocês utilizarem. Pronto, até mesmo se for com as vossas mãos, se vocês aplicarem base com as vossas mãos, fantástico, não estão a fazer nada de errado. Antes de termos estas ferramentas, temos estas que nos permitem uma aplicação até muitíssimo correta e, portanto, muitíssimo rápida. Portanto, é como vocês gostarem de fazer. E até há produtos que ficam muito mais bonitos, por exemplo, os CC Creams e tudo mais, ou o Baby Cream fica muito bonito quando aplicado com a mão. A verdade seja dita que nenhum destes utensílios vai-vos conseguir dar aquele efeito bonito como a vossa mão. Isto porquê? Porque nós temos a nossa temperatura que aquece os produtos, portanto, ao misturarmos na nossa pele, vamos conseguir ter tudo isso lá. E uma ferramenta, um pincel não vos vai dar essa característica. Portanto, há produtos que se aplicam muitíssimo bem com as nossas mãos. Eu, por uma questão de me poder despachar de manhã, não me apetece andar sempre a lavar as mãos cada vez que tenho que estar a tocar em algum produto ou ter que estar a limpar, portanto facilita-me a utilização dos pincéis. Onde é que eu acho que um pincel é efetivamente necessário? A base, pronto, já aqui falámos e já aqui dissemos que se calhar para algumas de vocês poderá não ser algo essencial, e eu não critico, mas, por exemplo, na aplicação de pó compacto ou de blush ou até mesmo das sombras, efetivamente, depende, se forem sombras em pó, tem que passar por aí. Ok? Portanto, existe uma imensidão para pincel de blush. Portanto, não há muito que saber. Qualquer coisa dentro deste género. Este meu é da H&M, vocês também já o viram aqui. Eu gosto imenso dos pincéis da H&M, acho que são super baratinhos, têm uma ótima qualidade. Também lá está, lavar e usar. E portanto, este meu também já tem para aí uns 3 anitos, possivelmente, ou 4, eu até me esqueço. E, portanto, tem sido utilizado também inúmeras vezes. Pronto. Para pincel de pó ou de bronzer, eu gosto, por exemplo, o pó compacto, eu gosto de tê-los um bocadinho mais detalhados, digamos assim, mais pequeninos. Pronto, qualquer coisa assim, mas mais pequena. Isto porquê? Porque nós não precisamos de matificar todo o nosso rosto. Por exemplo, uma pessoa que se calhar tenha a pele muito oleosa, possivelmente sim, mas alguém que tenha a pele mista ou alguém que tenha a pele seca, por exemplo, pele seca, se tiver escolhido a base certa, nem precisa de matificar. Portanto, não é? A pele mista, quando muito, a zona T. Pronto, portanto, para pincel de bronzer ou de pó, como queiram, há pessoas que gostam de aplicar. Portanto, assim, um pincel largo, com cerdas compridas, que permita efetivamente trabalharmos e difumarmos bem o nosso produto na pele, sem deixar resíduos e de forma a conseguirmos trabalhá-lo efetivamente. Para os olhos, trouxe-vos aqui várias opções. Como é evidente, vocês não precisam destas opções todas. Eu vou-vos falar de algumas e o porquê de vos falar nestas em concreto. Portanto, vocês já sabem, já falei aqui várias vezes na Zoiva, e isto porquê? Porque acho que os pincéis da Zoiva são, para além de serem muitíssimo bonitos, foram estudados para serem aplicados de determinada maneira e a verdade é que a aplicação com eles corre sempre maravilhosamente bem. É uma marca vegan, portanto não utiliza produtos de origem animal. As cerdas são de bambu, portanto utiliza materiais nobres como as madeiras e tudo mais, portanto, e assim, estes meus já vai para 5 anos que eu os adquiri, portanto acho que não estão assim tão maus, eles são utilizados praticamente diariamente. Portanto, vou-vos dar aqui várias opções. Pronto. Para aplicarem, digamos assim, aquela sombra para iluminar toda a nossa pálpebra móvel, portanto, gosto de um pincel assim, larguinho, tipo este da Real Techniques. E porquê? Porque vai fazer o trabalho por nós. Portanto, literalmente vamos mergulhar na nossa sombra e aplicar ao longo da nossa pálpebra e está o assunto feito. Pronto.
Portanto, qualquer coisa assim, tem vários, há uns assim mais compridos dentro deste género, mas maiores. Por exemplo, este aqui eu gosto para aplicar do côncavo, da zona do côncavo para baixo, portanto é ótimo para aplicarmos aquele, às vezes onde queremos ter a nossa cor mais marcada, portanto aplicarmos aqui nesta região, gosto deles assim, também. Este também é da Zoiva, este é o 234, Luxe Smoky Shader. Portanto, qualquer coisa assim. Tenho aqui outras opções, por exemplo, a EcoTools também são bons os pincéis e temos estes assim que têm, têm um duplo terminal, portanto têm um para um objetivo, têm outro para o outro, portanto dentro do género daquilo que vos mostrei, tenho este aqui que depois na outra ponta tem aqui este que pode ser para vocês fazerem o esfumadinho, portanto para aplicar, para fazer o eyeliner. Portanto, como veem, uma opção, estes também são super acessíveis e são muito bons. Mas, um que eu acho que também é um essencial são estes, os smudgers. E estes servem para quê? Por exemplo, quando fazemos o nosso eyeliner e não queremos aquele risco assim muito acentuado e muito direito, ou então gostamos de acentuar aqui de reforçar aqui a nossa linha das pálpebras, colocar assim um pouquinho mais de cor, pôr aquela sombra um bocadinho mais escura na linha das pálpebras superiores, portanto um smudger é ótimo, assim como para as pestanas inferiores. Portanto, qualquer coisa assim, este também é da Zoiva. O bom é que a Zoiva vocês podem comprar um kit com vários, pronto, e portanto eu acho que compensa em termos de preço. Mas lá está, fica ao critério e ao gosto de cada um. Dentro aqui, para trabalharmos o nosso côncavo, por exemplo, este pincel é ótimo para nós conseguirmos esfumar aqui a nossa região do côncavo, para podermos aplicar aquela sombrazinha mate que nos vai dar aquele efeito smoky, portanto para não termos linhas muito acentuadas entre uma parte e outra, portanto qualquer coisa assim é ótima. Este, lá está, também é da Zoiva, mas por exemplo também tenho aqui este exemplo da EcoTools, portanto que tem o pincel de blending e tem o smudger, portanto este aqui um pouquinho maior do que o outro que vos apresentei da Zoiva, portanto eu não garanto que vos vá conseguir colocar links em todos estes pincéis, e isto porquê? Porque acredito que alguns deles, principalmente estes daqui que têm muitas edições limitadas, portanto está permanentemente a mudar a coleção deles, portanto eu não consigo possivelmente ter, e os da H&M também não, porque já foram adquiridos há muito tempo, portanto peço desculpa, o que eu conseguir colocarei, mas nem todos conseguirei. Pronto, este aqui assim pequenininho, assim muito detalhado, como vocês podem ver aqui, que acaba assim num biquinho. Estes eu gosto para aplicar o quê? Para aplicar aquela sombrazinha aqui no cantinho do olho, fazer um C, portanto escurecer, dar ali um bocadinho mais de profundidade ao nosso olhar. Ou até mesmo, por exemplo, quando aplicamos a cor na linha da pálpebra de baixo, mas queremos suavizar, este é um ótimo pincel para o podermos fazer, porque é muito detalhado, é muito fininho, mas é super macio. Este meu é da Kiko. Ele também foi uma edição limitada, mas eu penso que eles ainda terão qualquer coisa dentro deste género. Portanto, isto faz lembrar até o biquinho de um lápis, portanto assim mais fininho, tá bem? Qualquer coisa assim deste género vai funcionar muito bem para vocês fazerem aquele Czinho e portanto para darem ali aquela profundidade, assim, aquele olho mais trabalhado, mais bonito. Este já falei, há bocado mostrei o da EcoTools, este é da Zoiva, ou seja, é um wing liner, portanto permite-nos fazer
o eyeliner, não é? O cat eye, que algumas pessoas tanto gostam de fazer, portanto é ótimo para vocês aplicarem, quer seja uma sombra em pó, quer seja um eyeliner em gel, portanto, quer seja mesmo com, por exemplo, vocês aplicam caneta, mas depois querem passar com uma sombra, por exemplo, castanha, para não ficar aquela linha tão marcada, portanto, este poderá ser um desses exemplos. Eu tentei fazer isto o mais simples possível. Eu tenho muito mais pincéis do que estes que vos mostrei. Isto porquê? Porque a maquilhagem trata-se disso mesmo. Trata-se de irmos comprando coisas, de ir adquirindo, de ir experimentando e ver o que é que funciona melhor connosco. E também vamos fazendo esta aprendizagem. É assim, quando eu comecei a comprar os primeiros pincéis de maquilhagem, não percebia tanto como percebo agora. E daqui a uns anos, possivelmente, vou estar a ver este vídeo e vou-me estar a criticar porque se calhar já sei muitíssimo mais coisas, porque se calhar redescobri outras, porque estamos em permanente mudança e a vida é mesmo assim. Portanto, para aquelas que querem e que gostam também de maquilhagem e que precisam um bocadinho de ajuda neste campo dos pincéis, espero ter sido útil, espero vos ter dado aqui alguns exemplos. Eu vou tentar deixar todos os links do que aqui tenho, daquilo que estiver disponível, vou-vos dar, mesmo que não tenha disponível dentro de algumas marcas, vou-vos deixar de outras que eu também tenha confiança e que sei que sejam boas. É assim, existe uma imensidão de marcas que têm pincéis muitíssimo bons, por exemplo, as lojas da MAC, hoje em dia até na Primark, a H&M tem, portanto, até a Gosh, a Catrice, é uma questão de irem estando atentas, não precisam propriamente de comprar pincéis muito caros, existem hoje pincéis até bastante acessíveis e de ótima qualidade, precisam é de ver se são suficientemente macios, portanto, se as cerdas cedem bem, se conseguem trabalhar bem, sempre pelo tato. Portanto, quanto mais macio for um pincel, melhor. Não queremos nada duro a trabalhar aqui na nossa área ocular. Está bem? Em termos da face, é isto. Existem muitos outros. Isto é apenas uma pequena amostra. Eu também não vos podia trazer aqui de tudo um pouco, porque depois tornar-se-ia demasiado longo e penso eu que se calhar é demasiado confuso para quem ainda não domine muito esta temática. Portanto, a todos vocês desejo novamente uma ótima semana. Se gostaram deste vídeo, coloquem gosto. Não se esqueçam de subscrever o canal, tá bem? Preciso mesmo que vocês o façam, claro, que é para poder continuar aqui e para me ajudarem a crescer, tá bem? Portanto, obrigada, um beijinho muito grande para vocês. Beijinhos. Agora vou imitar a minha filha. Sim, há bocado. Nas cenas que não se veem, tinha a minha filha a fazer isto. É assim que ela me vê.